senhores, sejam bem-vindos aí à nossa reunião semanal da FPC. Então, assim, no nosso segundo período agora previsto para falar sobre política, certo? Eu agradeço aqueles que estiveram aqui presentes e que eu puder repetir aos senhores que estarão aqui presentes um pouco do meu conhecimento, eu irei entregar. Eu não sou habilitado a guardar o conhecimento sozinho, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder plantar frutos, né, a gente colher lá na frente, melhor. Então, assim, primeiramente eu gostaria de me apresentar, porque quem é esse tenente aí que está falando aí? Do nada aí. O que eu estou aqui esperando ele para ver ele falar? Pessoal, eu sou formado em marketing e vendas e sou especialista em logística e mobilização nacional pela Escola Superior de Guerra de Brasília, atual Escola Superior de Defesa, tá? Ali no Jardim Botânico. Essa escola ela é uma das melhores, ou se não a única, no momento aqui no Brasil, tá? Que fala sobre defesa do nosso país. E para chegar nessa introdução, o que eu quero dizer aqui para os senhores? Lá em 2018, o nosso candidato aí, não sei se foi o São Bolsonaro, eu falo nosso, pensando em direita conservadora, tá? Mas o que ele fazia? Ele começou a remar o contrário do que todo mundo estava remando. O que ele fez lá naquele período? Quando todo mundo chamava ele de racista, homofóbico, né, e outros adjetivos mais, ele é o defensor de Deus, pátria, família, e agora a liberdade está chegando agora, mas era Deus, pátria, família. Ele era contra o que o pessoal remava, falava sobre ele, racista, homofóbico, e era só aquilo, a mídia, todos contra ele, tentando não deixar ele aparecer. Acabou que foi campanha de graça para o Bolsonaro, que, se não me engano, gastou R$1 milhão, se não é nada para uma campanha presidencial, e conseguiu ser ele. O que está acontecendo agora em 2022? Racista, homofóbico, genocida, né, da pandemia, genocida, não sei o que dizer. O que o Bolsonaro está fazendo? Estou falando do Bolsonaro, que tem 30 anos de política, além de ser militar estudou pra caramba. Ele tem 30 anos de política, onde na ativa, na política, a gente está mais tempo experiente no ramo. Ele entende de tudo, tá? Ele já viu de tudo que vocês imaginarem. Nem o Lula tem que ele tem experiência. Ele está há 30 anos na política, como vereador, deputado federal e agora presidente. Qual que é a estratégia? O que ele tem falado na televisão? Liberdade de expressão, que envolve a nossa soberania nacional. Então, os senhores que são candidatos, cuidado para não falar a mesma coisa que todo mundo. Deus, pátria, família, Deus, pátria, família. O atual foco do momento que eles vêm falando é economia e soberania. Soberania é liberdade de expressão. Se vocês querem ganhar a campanha, foquem nisso. Bolsonaro é uma aula de política. Economia, essa economia está quebrada por conta da pandemia, um dos motivos, e a outra, o histórico que a gente traz para a esquerda no poder de 33 anos, desde 86, né, após o regime militar. Então, assim, o que eu estou falando aqui para os senhores é que a gente se perde na campanha. Eu sou formado em marketing. Tá? Minha primeira campanha como pré-candidato distrital, em 2018, eu fui assessor do irmão da Michele Bolsonaro, Eduardo Torres, que é da Ceilândia. E hoje ele também vem como pré-candidato distrital. Tá certo? Lá eu abri mão de me candidatar para aprender, tentar adaptar meu conhecimento de marketing ao marketing político. Tá? Então foram 4 anos que eu passei estudando sobre política, né? E fui convidado, inclusive, pelo meu trabalho voluntário no PRP, que era o partido do Bolsonaro no DF, não era o PSL. O único lugar no Brasil que não era o PSL era aqui. Teve uma divergência com o PSL local, então todos os candidatos de direita foram para o PRP, quem não conhece a história. Abri mão da minha candidatura do PRP para fazer o marketing do Bolsonaro, no qual eu também fiquei muito abaixo, dentro subordinado, fazendo apenas o que ele mandava falar. A gente acabou deixando para falar que ele era cunhado, faltando uma semana. Ele levou a facada depois da carreata lá na Ceilândia. Ele levou uma facada, acho que 6 de setembro, alguma coisa assim. E aí passou um mês em cirurgia, e aquela problemática toda. E aí ele esperou o Bolsonaro falar: fala que você é cunhado agora. Quando ele falou, tinha dinheiro, não tinha 2 mil e poucos reais. Fizemos 20 mil panfletos
tá certo? E fomos para aquelas carreatas que aconteceram no final de semana aqui, de carro em carro. Cunhado do Bolsonaro, foi o cunhado do Bolsonaro, tem 2.500 votos. Só com panfletagem, não fez zero rede social, praticamente nada. Né? Ah, mas você vai ganhar fazendo isso? Não, eu comecei a estudar por que os outros candidatos ganharam. Como é que aquele Bolsonaro, que era suplente também lá no PRT, conseguiu chegar perto e acabou, uma hora que o Donizete foi para a administração, ela acabou assumindo. O que ela fez na campanha dela? Perguntei a ela, a assessora de campanha dela, como é que o Donizete ganhou? Ele foi só rede social. Ele não andou na rua. Ele pegou 10 mil reais lá, investiu em funcionamento em Facebook. Ele não fez campanha caminhando na rua, distribuindo site nada, foi tudo online. Então tem várias formas que vocês podem fazer campanha. Agora foquem em soberania e economia. O problema atual no Brasil. Enquanto a esquerda não fala isso, o Bolsonaro está dando de remada. Onde ele vai, ele enche multidão. Certo? Então o que eu queria falar aqui, o tema principal aqui, soberania, né? Vou fazer uma linha do tempo. Como eu falei lá naquela breve apresentação, eu sou de 4 gerações de militares. 1930, o que a gente teve em 1930? Alguém lembra? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Ficou 15 anos. Meu tataravô, ou triavô, né? Cada um fala de alguma forma, foi general nessa fase aqui. General Barros Moreira. Em 1945 nós tivemos o quê? Fim da Segunda Guerra, Estado Novo. Segunda Guerra Mundial. Meu bisavô, outro general Barros Moreira, foi para a Segunda Guerra como capitão. Participou, foi subcomandante da tomada de Castelo na Itália, voltou vivo, morreu de causas naturais. Ele conheceu os cobras fumantes? Ele foi a cobra fumante. Ele foi? Meu bisavô foi. Tá? Então, assim, aqui está minha, digamos assim, a primeira geração militar, que eu me lembro, não sei se antes dele teve, só que minha família tem de registro. Minha segunda geração, meu bisavô, e aí entramos em 1964, que começa o quê? Regime militar. Meus dois avós, tá? São coronéis do Exército. Estão vivos até hoje. Participaram ativamente de 64 a 85, combatendo quem? Os comunistas. Tá? Combatendo diretamente os comunistas. Então, meu avô paterno e materno, foi assim que eu nasci, né? Os filhos acabaram se conhecendo numa dessas aí, nos clubes militares da vida, e nasceu o Tenente Barros. Tá? Mas aí, aqui seria a terceira geração, meus avós estão vivos. A quarta geração, que seria o meu pai, mas o meu pai se arrepende de não ter sido militar, ele foi apenas aluno. Tá? Meu pai foi aluno do Colégio Militar, CNRJ. E hoje ele está há 1 ou 2 anos para se aposentar na Petrobras. Hoje não teria ninguém mais indicado para presidir a Petrobras do que o meu pai. Servidor público da Petrobras, ele foi presidente na China da Petrobras. Diretor internacional na Inglaterra, mercado internacional de petróleo. Diretor na Argentina também, do mercado internacional de petróleo. Ele conhece os 4 cantos de petróleo de mercado nesse planeta. Então, assim, por que a esquerda não põe meu pai para presidir a Petrobras? Aqui, ó. Aí entra aqui a quinta geração, eu só a quarta, porque meu pai disse que não foi militar, foi aluno. Tá? Mas eu seria a quinta, o Tenente Barros, com o Bolsonaro, e essa guerra de soberania e liberdade. Tá? Para a gente entender isso daqui, pessoal, vocês têm que estar mais ativamente falando, onde quer que vocês estejam, porque a esquerda é gritante, ela fala. Ela é minoria, mas parece que é a maioria, porque 1, 2 dela fala, seja no grupo de zap, seja em reunião de condomínio, seja em reunião de amigos, seja em... fala pra caramba, fala alto, e a gente se cala com medo de rebater, mas não na mesma tonalidade de voz. Equilíbrio emocional, o militar é craque nisso. Equilíbrio emocional, você não vai deixar o esquerdista com raiva. Você falar com calma, com a verdade que o Bolsonaro, dia 8/32, o esquerdista fica com raiva triplicada. E às vezes ele sai do grupo, você ganhou a guerra. Você já viu que ele sai do grupo? É difícil de eles desistirem. Mas se você se mantiver com a calma, equilíbrio emocional, debatendo com as verdades, ele sai do grupo de zap, ele sai da reunião, ele sai de onde quer. Aí vem a pessoa e fala, não fala de política não, tem que falar de política. Não falar de política é dar munição para a esquerda. Então sempre que possível, pessoal, fale. Os que não gostam de política,
vão ser governados pelos que gostam, tá certo? Então, aqui, ó, de 64 a 85, o que a esquerda quer? A narrativa da esquerda aqui é o quê? Ditadura, que a gente não teve ditadura, não existe ditadura de 64 a 85. Primeira coisa que você tem que falar é o quê? Quem era o ditador? Para ter uma ditadura tem que ter um ditador, uma pessoa ditando os três poderes. Tinha eleição. Né? Não tivemos um ditador, nós tivemos presidentes militares que passaram conforme a Constituição da época, de mandato eleitoral para cada presidente. Eles não conseguem falar, teve um Hitler, teve um Mussolini, teve um Xi Jinping, não teve. Tivemos presidentes militares. Quem declarou vacância, que alguém sabe quem declarou vacância do cargo de presidente da República em 64? Não foram os militares que chegaram lá, tiraram a força o presidente. Henri Mazzilli foi o presidente do Congresso, declarou vacância do cargo de presidente da República. Vocês botam no Google lá, declara vacância. O Brasil ficou sem presidente. A população foi às ruas, a bandeira jamais será vermelha, é dessa época, não é de agora, da época do regime militar. E aí os militares tiveram que assumir isso daqui com voto indireto, onde participaram todos eles, os parlamentares que vocês imaginaram participaram, perderam na votação indireta. É a Constituição da época, tá certo? Hoje tem intervenção militar na Constituição, eles falam que intervenção como se fosse um crime, uma ditadura, mas está na Constituição Federal, pô, de 88, que eles mesmo criaram, tá certo? Então, aqui o argumento é que não teve ditadura. O que a gente teve aqui? A gente teve um regime militar ou um governo militar. Ah, por que é ditadura? Porque se você entra no quartel, você não pode estar de saia, você não pode estar de bermuda, de boné. É um regime militar, tem as regras, tem as normas. Se você vai trabalhar na Globo, você tem um terno da Globo com a logomarca, você tem que estar bem arrumado, cabelo preso. No Exército também. Se eu vou na casa da chefe, e aí ela fala assim, tenente, aqui perto aqui tem que tirar o sapato. Ai, sua ditadora, na minha casa não precisa tirar o sapato. É mais ou menos isso. De 64 a 85, os militares governaram o Brasil e o pessoal da maconha, do tráfico, da roubalheira, os comunistas, são contra o regime que é militar, que é um regime certo, um regime ético, do ponto de vista conservador, capitalista, de direita. Foi no Brasil, alavancou sua economia, foi potência, se não me engano, a oitava do mundo. Tá? E aqui construímos hidrelétrica, hidrelétrica Itaipu, Polícia Federal. Tem história que vocês botem no Google, porque é importante vocês conhecerem isso aqui, para vocês baterem. Você só vai conseguir rebater com um comunista se você tiver conhecimento. Você vai ficar, pô, não vou entrar nessa aqui que eu vou falar besteira. Não estuda, está tudo no YouTube, desliga a TV. Depois do negócio com o Moro lá, eu desliguei a TV e não acreditei mais em Globo. Tá? Depois que teve a reunião lá do Moro, eu falei, realmente a Globo, agora eu entendi por que a imprensa está mal comunada. E eu só assisto no YouTube, tem tudo. Quero ver notícia, tem Jovem Pan, tinha o Terça Livre, que agora o De Moraes acabou com o Terça Livre, mas o que mais tem lá é pessoal comentando sobre política e fatos atuais. Aí sim, vamos lá. O que eles fizeram aqui? Eles não foram burros, a esquerda não foi burra. Eles tentaram através de guerrilhas e perderam para o exército brasileiro. Assalto a bancos, assalto aos quartéis para roubar fuzis, roubar munição, roubar dinheiro dos bancos. Foram treinar em Cuba, mas paralelo a isso, a arte de Antônio Gramsci, o gramscismo na Europa, que é o quê? É você infiltrar nas escolas, na cultura, meio artístico-cultural, tá certo? E tudo, universidades, artístico aqui engloba os cantores de música, tá? E fazer um negócio à la Sun Tzu, a arte da guerra. Leiam esse livro. É como ganhar a guerra sem dar um tiro. Você estuda totalmente o seu inimigo. É o que eles fizeram. Eles infiltraram e aí que a gente vacilou nessa época, tá? Onde os militares vacilaram? Nessa fase, deixar eles entrarem nas universidades, aprender e dar aula, ensinar as nossas crianças. Então, o que eu quero dizer para vocês? Em 86 até 2018, dá mais ou menos 33 anos. Quem é bom de matemática me ajuda, 33 ou 34? 33 anos, vou botar aqui. 33 anos. Quem aqui tem mais de 33 anos? Eu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse que tem mais de 33 anos, na época do regime militar, que foram ali praticamente 20 anos,
Se vocês nasceram entre 64 e 85, hoje vocês vão estar na casa dos 50 e poucos, vocês não entendiam nada de política. Vocês não estavam nem aí para política. O que eu quero dizer? Que quando eles começaram a se filtrar aqui no meio artístico-cultural, quem nasceu depois só conheceu a esquerda. Os outros, o Salazar, que é o mais novo. Qual a sua idade? 18. Só conheceu a esquerda, ele só estudou a esquerda na escola dele. E a gente também, quem não cantou aqui, polícia para quem precisa de polícia, maconha D2 vai manter o respeito. D2 vai manter, todo mundo cantou essa porcaria e achou uma maravilha. Eu não gosto. Pois é, mas na época, né, criançada, molecada, bonito, bacana, o show. E que, se vocês pararem para pensar aqui, os anos hip, né, os anos 70, tudo aqui, ó, de 64 a 85, os anos hip, pá, tá certo? Eles foram se filtrando, conseguiram em 88, fizeram a Constituição Maligna, né, com 250 artigos. Se não me engano, a americana tem bem menos. Não sei se alguém só... 7 artigos e 27 menos. A gente tem 250 artigos, não sei quantos menos. Tá certo? Tem mais de 200? É mais direitos do que deveres. Olha o trabalho que demorou e olha que a gente precisa. Está começando agora na FPC. Estamos começando agora e a esquerda está desde e até antes disso, tá? Mas eu vou falar assim, executando. Começou aqui que eles perderam na guerrilha, se ferraram na guerrilha, mas entraram com anistia, não sei o que, Constituição. Aí vem o Lula, aí vem o Collor, né? Vem aquela turma toda lá que a gente achava que o PSDB era direita, mas a esquerda, o PSDB é o PT de azul. Quem não assistiu Brasil Paralelo está 10 anos atrasado mental. Brasil Paralelo, Entre Armas e Livros, de 1964. A pessoa que não assistiu esse filme é de graça no YouTube. Brasil Paralelo, Entre Armas, de 1964. O PSDB é o braço direito da esquerda. Exatamente. Tá? O Alckmin, que era do PSDB, é vice do Lula agora. Eles estão descarados. Eles estão exatamente descarados. Tá? O que eu quero dizer? Que fora esse período aqui, mais esses 33 anos, eles incluíram concursados, comissionados, toda a máquina pública hoje é esquerda. Por que a Petrobras não baixa a porcaria da gasolina, do óleo diesel? Quer derrubar o presidente, é lógico. Quer fazer uma manifestação igual dos caminhoneiros que queimou o Temer lá atrás, só que os caminhoneiros não são burros, a população está estudando, a população, graças a Deus, a internet ainda está livre. Temos uma parcial de liberdade por causa da internet, que também está sendo censurada. Instagram, Facebook, rede social, você bota qualquer coisa lá, o camarada proíbe agora. Isso não deveria ser proibido assim. Tá? Vamos lá, então eu entrei aqui na questão de soberania nacional, que é a nossa liberdade de expressão, e a gente tem que se preparar também para qualquer coisa que aconteça nas eleições, que não seja democraticamente. Ou vocês vão deixar acontecer o que está acontecendo nas fronteiras do nosso país. Tá certo? Entenda que, só para finalizar a soberania aqui, eu quero entrar na parte de economia. Eu estou tentando ser o mais sucinto possível, porque eu poderia ficar horas para falar de cada assunto aqui que eu estou falando, me expressando, e dar uma palestra para cada assunto. Mas como eu fui pego de surpresa, eu fiquei sabendo que tinha que dar uma palestra para a compreensão hoje, pela falta de palestrantes, eu estou tentando ser o mais sucinto possível e tentar botar conhecimento na cabeça das pessoas para que a gente possa difundir isso. Né? Vamos plantar, colher os frutos lá na frente. Tá? Soberania nacional. Continuando aqui, os argumentos que eu falei, soberania e economia. Né? O Brasil, eu não sou bom de desenho, mas o Brasil, dentro do mapa mundi, ele fica aqui logo abaixo do Equador, tá certo? Aí tem aqui a Europa, Ásia, um pedacinho da África, a Austrália. E aí vem aqui a América Central, América do Norte. Tá? Se vocês olharem o nosso terreno, a nossa agricultura, dentro dos paralelos do Equador, 30% da alimentação mundial é produzida no Brasil. Nossas terras cultiváveis, que antigamente aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso,
essas terras eram improdutivas. Teve um trabalho fenomenal da Embrapa para fazer um estudo e tornar essas terras cultiváveis. E hoje o Brasil tem um potencial gigante, tirando a Amazônia, que não é para isso, né? É a selva amazônica, mas do centro-oeste para baixo é um território muito fértil, cobiçado por todos os grandes desenvolvidos, Estados Unidos, o tigre asiático principalmente, porque nós temos 200 milhões. Eles têm quantos milhões? Quase 2 bilhões, vamos botar aqui, vai chegar lá. 2 bilhões de pessoas famintas comendo inseto, morcego e trazendo vírus para tudo quanto é lugar, né? Até cachorro. Então, pessoal, o que está em jogo aqui não é só a Amazônia, a nossa agricultura. E nós temos também a chamada Amazônia Azul, depois estudem isso, até 12 milhas náuticas, se não me engano, são 22 quilômetros, dimensão 22, que a nossa Força Aérea trabalha ali para fazer em conjunto com a Marinha, a vistoria dessa fronteira. Se não me engano, são 15 quilômetros de fronteira terrestre, mais 7 aquática. É muito grande para cuidar disso. 17 mil quilômetros. 17 mil, né? Atualizando ali. Isso eu acho que é terrestre, né? Terrestre. Isso. Mas a aquática são 7, se não me engano. Ou próximo disso. Então, por que chegaram Gripens? A Marinha está com submarinos nucleares sendo fabricados dentro do Brasil, tá certo? Nós temos o sistema Astros 2 em Formosa, que é o mais temido do mundo pelos grandes exércitos mundiais aqui, internacionais, Israel, né, Iraque, onde tem os conflitos Palestina, que compraram até da gente. Sistema múltiplo lançador de foguetes, Astros 2, fica aqui em Formosa. Tem visitação, a gente pode, quem sabe, um dia levar a frente parlamentar lá, para conhecer os foguetes, os falar com o pessoal da artilharia, para vocês conhecerem nosso sistema de lançador de foguetes. Tá? Por que ele está perto da capital? Por que a capital saiu do Rio de Janeiro para o centro? Né? Qual é a probabilidade de um inimigo desse atacar o Brasil e chegar na capital aqui através do ar, ou míssil, né? Ou chegar através do mar? O que a gente tem para proteger? Ou se vier das fronteiras que agora estão sendo tomadas pelos comunistas da Colômbia aí, com guerrilheiro no poder, querendo soltar os presos. A cobiça não é só na Amazônia, é na agricultura e também na nossa Amazônia Azul. Então, o Brasil, ele é o centro das atenções. Por que o Macron, né, da França, vive falando negócio de meio ambiente? Todo mundo fala que o culpado é o Bolsonaro. O Bolsonaro não preserva o meio ambiente. A ideia deles, tem escolas lá internacional, que a Amazônia ela é internacional, ela não pertence ao Brasil. É tudo história para doido dormir, senhores. As nossas riquezas aqui são cobiçadas no mundo inteiro. O Brasil é a pátria e o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Tá? Então, assim, a gente tem que ter uma missão aqui de soberania muito maior que uma reunião de FPC, que começa aqui, mas a gente precisa crescer, e a gente vai crescer, com os senhores ou sem os senhores. Pois não? A esquerdalha vem falando assim, uns argumentos que eles dizem, né? É que o Brasil está produzindo um negócio para o mundo todo, produz muito alimento, mas os brasileiros passam fome e a comida que é produzida aqui é mais cara e mais barata lá fora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para quebrar a perna dos esquerdistas. Por que eles falam de fome? É voto. Vou arredondar aqui. 16 milhões de pessoas lutam para ter a marmita da janta, do almoço do dia. Mais 16 milhões lutam para a semana que vem. Isso dá 32 milhões de pessoas passando fome ou lutando por comida. Quando eles falam na narrativa de fome, eles pensam em 32 milhões de votos. Tá? E aí a esquerda, o PT aqui, quando fala, é a fome, o Brasil está com não sei quantos miseráveis, está na fome de volta. Realmente tem isso daí, mas é o pessoal lutando para conseguir a comida. Só que eles falam para essa pessoa falar, realmente estou com fome, eu vou com esse cara aqui, não com esse aqui. Essa é uma das maiores narrativas da esquerda para falar de fome. Tá? Mas o Brasil tem um potencial gigantesco para isso. E a outra é que a esquerda não quer as pessoas inteligentes. Eles querem as pessoas ganhando o auxílio tal, tá certo? Não querem que vocês sejam empresários, capitalistas, ganhem dinheiro, sejam ricos. Eles querem que vocês ganhem o auxílio, Bolsa Família e votem neles. E chega em eleição, troca um bujão de gás pelo voto, troca o carro-pipa pelo voto. É disso que eles vivem.
Ficam dependentes do Estado. Né? Exatamente. É o que eles querem. Fique dependente do Estado, como é na China, como é nas ditaduras que a gente já conhece, Maduro, né? Essa turma está trabalhando para isso, tá certo? Então, pessoal, soberania. Eu queria entrar rapidamente agora na parte de economia, tá? Soberania é mais ou menos isso. Isso aqui eu teria horas e horas para falar para os senhores sobre segurança, defesa e desenvolvimento. É uma das matérias que a gente aprende na Escola Superior de Guerra, e é muito falado e praticado lá. Tá? Segurança, defesa e desenvolvimento. Você pode ir. Eu queria falar aqui que a gente costuma sempre falar, quando a gente fala de política, quais são as 3 coisas que o pessoal gosta de falar? Educação, educação, segurança e saúde. Aí entra lá o cara lá, da escolinha do professor Raimundo, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Aí tem um bordão, saúde em primeiro lugar. Eu até concordava com isso, porque eu tenho uma filha cadeirante. Ela tem 11 anos de idade, nasceu com atrofia espinhal, uma doença genética, que a pessoa não consegue se locomover depois com o peso do corpo, que ela vai crescendo. Com 2 anos ela já foi diagnosticada, com 2 anos e meio para 3 ela começou a andar na cadeira de rodas, mas não afeta o cognitivo. Então, eu vou entrar nessa minha experiência também de saúde, porque eu frequento o SUS desde que ela nasceu, para ter o diagnóstico, porque ela não anda, vamos botar assim, né? E antes desse diagnóstico que ela teve com 2 anos, no SARA, a gente teve que frequentar o sistema público para vacina e outras coisas normais, como qualquer criança tem. Tá? Então, assim, eu usei muito e uso até hoje o SUS. Na quinta-feira eu tenho uma fisioterapia no hospital de base. Eu faço fisioterapia no hospital de base. Não foi fácil, tá? Eu sinto fisioterapia no hospital de base. Aí. Depois você está pegando ali, ó. Pode até dar um pause e fazer outro, se puder, se for possível.